Boa noite. Boa noite para todo mundo. Vamos dar início a mais uma live. A live de hoje é sobre luto antecipatório. Boa noite a todo mundo que entrou agora. Oi, Isadora. Vou chamar a Isadora para participar. Isadora é hoje a nossa convidada para falar na questão do luto antecipatório dos pacientes, né? Boa noite a todo mundo que está entrando. Oi, Jaque. Olá, tudo bem? Tô bem, você? Bem também. Que Que bom te bom. ter aqui. Eu que fico feliz. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite. Tá me Dá ouvindo só mais uns bem? minutinhos. Tô te ouvindo bem. Dá só mais uns minutinhos para entrar mais algumas pessoas e aí a gente começa. Certo. Uhum. Como é que tá sendo fazer as lives, Isa? Ah, eu tô gostando, né? Assim, eu me aventurei um pouquinho mais agora, nesse último mês, com Uhum, live, aí fiz uma pela página, né? E tô gostando. Acho uma troca bastante rica, né? Com os outros colegas. uhum. Enfim. A gente Eu, discute de uma forma menos formal, né? Os assuntos sim, importantes. sim. E tem uma interação legal, né? As pessoas participam bastante também. Uhum, sim. Então, eu tô achando ótimo esse espaço aqui. Uhum. Então, vamos começar. Eu quero agradecer mais uma vez a Isadora por ter aceitado esse convite. A Isadora é minha primeira convidada externa, né? Digamos assim, a primeira pessoa que eu nunca trabalhei diretamente que eu estou convidando. Então, é uma honra e ao mesmo tempo eu estou um pouco ansiosa, porque me sinto muito feliz em ter você aqui, né? Já com toda a sua experiência, toda a sua trajetória. Inclusive, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que ainda não te conhecem, né? Se você puder falar um pouquinho do seu caminho, porque o seu caminho é muito legal. Certo. Bom, eu é que estou imensamente, né, feliz, honrada de estar aqui. Acompanho o seu trabalho há um tempinho no Instagram, mas nunca tinha tido a oportunidade de estar assim, frente a frente, né? Uhum, Mesmo que em um vídeo, no online. Então, eu estou muito feliz mesmo. Admiro demais o seu trabalho, né? Bom, eu sou psicóloga, eu sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, moro aqui desde sempre, apesar de ter nascido aí no Rio de Janeiro. E eu trabalho no hospital, né, no hospital público aqui. Trabalhei um pouco mais de um ano numa equipe de cuidados paliativos, que infelizmente por conta da pandemia, a gestão do hospital acabou desativando ela. uhum, Mais trabalho no serviço de atendimento domiciliar, que é o programa Melhor em Casa, né, que é pelo SUS, e uhum, em torno de 80% dos nossos pacientes são pacientes em cuidados paliativos, então eu continuo fazendo esse trabalho com uma equipe, né, que trabalha e atua com a filosofia paliativista, tem médicas paliativistas, né, na equipe, então é um trabalho que me enche de orgulho, né? Que me faz uhum. muito bem. Foi algo assim que serviu de âncora para mim nesse um ano aí de pandemia, né? Que a gente só vê Covid, Covid nos hospitais e que tá tão difícil a nossa assistência nesse momento, né? Com a família, com os cuidadores e diretamente com o paciente, né? Então, além dessa minha atuação no hospital e no programa Melhor em Casa, eu também atuo na área clínica com pacientes enlutados, principalmente, né? Uhum. E aí nós temos luto pelas diversas, né, das diversas maneiras que ele possa vir a acontecer, seja pela morte concreta, né, em relação ao processo de adoecimento, ou, enfim, algum outro rompimento de vínculo
que não só a morte em si, né? Mas a perda da Uhum, saúde, do papel social, que é tudo isso que a gente vê dentro de um processo, principalmente de adoecimento, né? uhum, E tem uma página aqui no Instagram desde 2018, mas eu estive mais ativa a partir do ano de 2019 para 2020, que foi quando eu comecei a pôr um pouco mais da minha rotina, né, como psicóloga hospitalar, e de uns tempos, de meados do ano passado para esse, que eu estou focada um pouco mais na área clínica no Instagram, mas sempre trago, né, algo da minha experiência, da minha vivência no hospital, que é onde eu passo a maior parte da minha vida, né, dos nossos dias no hospital, enfim. É isso. Um pouquinho de mim profissionalmente. uhum. E você Tô já falou nervosa. algumas coisas que eu acho que dão pistas de por que que a gente chegou nesse tema para a live, né? Que é pensar nessa reflexão sobre o luto, né? E poder trazer ela para as pessoas. Eu acompanho o seu trabalho principalmente por essa pegada da questão do luto, né? Você sempre traz muitas coisas importantes e interessantes. Também tem o Finitude em Pauta, né? Que você participa e que também tem muitas Isso. coisas muito legais nessa área. Para quem gosta de estudar luto, por favor, sigam a Isadora e sigam o Finitude em Pauta, que é muito, muito bom, né? E acho que já dá para a gente começar a discutir a partir da própria ideia do que é esse luto, né? O que a gente está chamando de luto nesses casos e como é que a gente pode pensar o luto para além da questão da morte, no sentido de só se referir ao luto como uma coisa relacionada a uma perda por morte, né? Quando a gente acaba Sim, vendo que o processo de luto se estende para muitas outras perdas. isso. Uhum. Dentro de um processo de adoecimento, principalmente, né, que vai ser o nosso foco assim de fala, Uhum, antes mesmo da morte em si, tanto o paciente quanto a família, o cuidador ou profissional de saúde, todos vivenciam e podem vivenciar esse processo de luto, né? O paciente por conta das perdas que ele vai ter. Então, o luto ele é um rompimento de vínculo, uhum, né? Com algo que é muito importante ali para você. Ele está estritamente ligado ao afeto, ao amor. Então, sempre que há esse investimento e há esse rompimento, desencadeia inúmeras reações emocionais, comportamentais, físicas, cognitivas, né? Que nós chamamos de luto. Então, o paciente que recebe um diagnóstico, ele já inicia ali uma possível vivência de um luto pelas perdas, a perda da saúde nesse processo de uhum, doença, né, de um trabalho, uma função que ele exercia, o papel social dele, né, o papel que ele tem dentro da família. Então, se é um pai de família, alguém que é o esteio ali da casa, ele passa a ser um paciente, né, para aquelas pessoas que vai precisar ser cuidado também. E isso é um processo muito doloroso e difícil, né? A redução, a perda da autonomia, a mudança de identidade, né? Então, todas essas perdas que a gente chama de perdas simbólicas também, que uhum, acontecem dentro de um processo de adoecimento, elas também geram luto, né? Acho que outra coisa importante também por exemplo, em caso de câncer, você precisa fazer cirurgias, ou que às vezes você tem uma amputação, né? Algo do seu corpo ali que precisa ser tirado e arrancado, isso também gera luto, isso também é uma perda, né? Uma perda de si, de como você era, para como você começa a ser transformado nesse processo. Né? Então, realmente, não é só a questão da morte que enluta, né? uhum. Eu acho que quando a gente fala de luto, a gente fala da morte, sim, mas a gente tem que pensar em todas as perdas que vão acontecendo dentro desses processos, né? Principalmente no processo de Sim. adoecimento, onde existe essa possibilidade de desfecho, né? Que é até quando a gente começa a incluir a ideia do luto antecipatório, né? O que é esse luto? O que esse luto antecipa? Da onde ele vem, né? Por que ele tem esse nome? Porque justamente você está, de certa forma, se preparando para uma coisa que vai vir, né? E nesse caso é um tipo de luto porque é um tipo de perda, né? Então você vai Isso. antecipando esse sofrimento de certa forma, e isso é uma coisa muito presente nos nossos pacientes, né? Uhum. Eu tenho mais contato com oncologia atualmente, mas você, no Melhor em Casa, acho que tem oncologia e outras especialidades, né, que você deve Sim, acompanhar.
E eu imagino o quanto isso deve ser frequente nesse discurso, né? Você perceber que o paciente sabe o que ele está perdendo, ele sabe que, e o que ele não só sabe o que ele está perdendo, como ele consegue prever que ele vai perder mais coisas. Você falou da questão da funcionalidade, eu acho que esse é um dos exemplos mais claros, porque para além da morte, né, porque a gente acaba focando muito na morte, mas existem perdas que são diárias, às vezes, ou que são pontuais, mas que são muito marcantes. Às vezes é a perda do movimento, é a perda de uma tarefa que ele conseguia fazer e já não consegue fazer mais, né? E como é que é para a gente poder manejar e ajudar esse paciente a dar conta de enfrentar essas etapas, né? Esse processo todo. Sim. Em relação a essa questão da morte, né, que é algo que a gente foca bastante dentro do nosso trabalho, né, com Uhum, cuidados paliativos, é justamente para trabalhar esses processos, né, para valorizar a uhum, vida através desse olhar para a morte, porque é muito recorrente o paciente ele ter o discurso assim, conforme você vai atendendo, que a gente vai percebendo, né, e que vai vindo essas questões à tona. O meu medo não é da morte, né? Mas assim, uhum, o que eu perco com ela, né? Então, uhum, puxa, eu tenho medo de deixar minha família, eu uhum, tenho medo de não participar da vida deles como eu participo agora. E uhum, isso realmente antecipa já esse sofrimento, porque a gente uhum. sabe que a morte ela encerra esse ciclo de vida, né? E Sim, nós sabemos já enquanto adultos, né, que ela é irreversível, que sim. ela é universal. Então, é uma gama de emoções assim muito intensa, muito misturada, muito ambivalente, né? E aí o paciente ele precisa de ser guiado, né, conduzido. É importante que o profissional de psicologia e os demais membros da equipe também tenha conhecimento sobre luto, saiba como que Uhum, funciona, né, esses processos antes mesmo da morte em si, dessas perdas em vida mesmo, para que a gente ajude ele a ir ressignificando e conseguir viver o agora, né? Assim, viver o seu processo, mesmo que de doença, mas de uma forma que tenha qualidade, né? uhum. E outra E, coisa em relação à conceituação, né, de luto antecipatório, é interessante que justamente esse termo ele foi cunhado, né, pelo Lindemann. Não lembro uhum, certinho o ano, não sei se foi em meados da Segunda Guerra Mundial, 1940 alguma coisa, ou se foi antes, não lembro certinho. Mas era o nome que eles deram para as esposas dos soldados, né? uhum, Para aquele conjunto de emoções, de sintomas, vamos dizer assim, também físicos, que desencadeava já com a partida deles para a guerra. Porque ir uhum, para a guerra era como se fosse já a assinatura ali de que dificilmente você iria voltar, né? Você estava indo para a morte mesmo, como é num contexto de guerra, né? sim, Mesmo a gente tendo, em relação à guerra, a gente tendo essa questão, essa consciência da vitória ou não, mas as pessoas que vão lutar numa guerra, elas estão dispostas a morrer, né, por um uhum, objetivo. Então, as esposas ficavam, os maridos iam, e as esposas que ficavam já começavam a sofrer essa perda, né? Já começava a sofrer principalmente de ansiedade. O luto ele é muito movido pela ansiedade, por conta da ansiedade de separação mesmo, né? Que a gente tem quando esse apego, esse vínculo é rompido. Então, toda essa gama de sintomas foi sendo percebidos nas esposas e aí que surgiu esse termo, luto antecipatório, que é o luto antes da morte, antes de você ter essa uhum, notícia de morte, né? É um luto em vida, com uhum, essas perdas em vida. Então, a ausência, a separação, a distância, né? O almoço, a rotina, né, do almoço, do café da manhã, que elas deveriam ter com seus maridos. E isso veio, então, para o campo da saúde, né? Para a área da saúde, do uhum. adoecimento que é esse processo também das perdas em vida que a gente vê dentro do adoecimento, né? E é interessante quando a gente consegue perceber isso, né? Uhum. Porque muitas vezes essas perdas, elas não são perdas que têm o mesmo valor para cada um, né? Sim. Então, para alguns pacientes, a perda do corpo funcional, do corpo
digamos assim, normal, né? O que a pessoa considerava que era o corpo dela saudável, a perda desse corpo saudável é um sofrimento muito grande, enquanto para outras isso já não afeta tanto, né? E a gente também poder compreender essa questão da singularidade no luto, nesse processo, né? Porque Uhum. tanto como o processo de luto pela por morte, como o luto por outras perdas, é um processo muito singular e que muito tem a ver também com a etapa de vida e a história biográfica que cada um vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Uma perda na infância vai ser diferente de uma perda na adolescência, que vai ser diferente de uma perda na vida adulta e por aí vai. Assim como a mesma pessoa pode ter reações completamente diferentes diante de perdas que às vezes soam como parecidas, né? Um paciente que passou por uma amputação, se ele precisar passar por uma segunda, não vai ser exatamente a mesma coisa. Uhum. Né? Então, também Sim. do quanto a gente precisa ter esse olhar, né? De que a experiência do luto tem um caráter de singularidade que precisa ser valorizado e que também depende muito de como cada um vai lidar com esse adoecimento, né? Exatamente. E é extremamente singular, né? Porque, como a gente viu que ele está diretamente ligado e relacionado com aquele vínculo que você construiu ali, com o investimento afetivo, com o seu tipo de apego, que isso é construído de acordo Uhum. com a sua história de vida, né? Não é algo de um dia para o outro, que cada uma vai ser diferente. Então, por mais que a pessoa passe por amputação de um membro e depois precise amputar outro membro, vão ser perdas diferentes, né? Sim. Cada membro era singular, cada um ocupava uma função. Então, as perdas sempre vão ocasionar também reações diferentes, né? Dentro de uma família que uma pessoa está no processo de adoecimento, cada um enfrenta de uma forma. Sim. Porque são histórias diferentes, né? São vínculos diferentes. Então, apesar de ser um processo universal que todos nós passamos em algum momento da vida, é extremamente singular, né? Sim. E é interessante até falar isso mesmo, né? Que você trouxe da questão da família. Né? O quanto muitas vezes a gente percebe isso nos atendimentos, né? De você ter uma família e cada um tem um tipo de reação e às vezes as reações se ajudam ou não se ajudam, né? O quanto às vezes as pessoas conseguem ou não conseguem se dar suporte, o quanto alguns pacientes conseguem lidar melhor com as suas dificuldades e com as suas perdas do que seus familiares, né? Porque tudo isso é muito atravessado pela história de cada um e pela forma como as pessoas vão lidando com as coisas, né? E o nosso trabalho é Exatamente. muito de poder dar suporte para que essas pessoas consigam atravessar esse processo, né? Tanto o paciente possa atravessar o processo de lidar com as próprias perdas e com as coisas que vão sendo alteradas na história dele ao longo de um adoecimento, né? Se a gente for pensar no câncer, que é o que a gente está mais. Que eu acabo falando mais por ter muito mais contato, né? Se você pensar no que é um itinerário terapêutico de uma pessoa com câncer, que às vezes são anos, ou às vezes são semanas e meses e a coisa se arrasta ou se prolonga muito, ou mesmo é muito rápido, né? De você pensar o quanto isso vai acontecendo ao longo do tempo e isso vai sendo desenhado e que a gente acaba tendo que dar suporte para que as pessoas atravessem isso. Exatamente. Porque é um processo que não é uma coisa determinada de começo, né? Por mais que a gente consiga prever que algumas coisas possam acontecer, que a gente consiga ajudar a pessoa a se preparar a passar por certas coisas, diante das perdas, cada um é muito individual, né? Sim. Você vai ter pessoas que vão lidar bem com fazer a quimioterapia e sofrer alguma alteração da imagem corporal, você vai ter pessoas que não vão lidar bem com isso, você vai ter pessoas que vão dar conta de perder algum lugar social, outras pessoas vão ficar deprimidas porque perderam o emprego, porque não conseguem mais cuidar da sua própria casa, não conseguem mais cuidar de si. E o quanto a gente é capaz de poder dar suporte nesse processo, né? E também de dar suporte a essa família que está atravessando esse caminho junto com esse paciente, né? Sim. Acho que o nosso trabalho, ele perpassa muito pela educação, né? Assim, no Uhum, sentido de informar, né? De ser esse suporte não só como um apoio, uhum, mas de informação também, né? De explicar, falar, olha, é esse processo que você está passando, ó, sua doença é essa.
né? Essas reações que você está tendo, você não está conseguindo dormir direito, você está chorando muito, ou você está paralisado, não sabe o que fazer, são coisas naturais por conta disso Uhum. e disso. Então, assim, acho que esse nosso papel de estar ali, de informar, de explicar, de mostrar para a pessoa que está tudo bem, o que ela está sentindo, é muito importante, né? De um espaço de validação mesmo. Sim, A gente tem muito essa dificuldade quanto sociedade, né? Eu falo assim, sim. de suportar a angústia, né? A dor do Uhum. outro, de ouvir, de ver a pessoa chorando, da pessoa tá com raiva, né? Porque são inúmeras as reações. Então, Sim, esse nosso papel enquanto psicólogas, né? De poder ser esse amparo ali, esse suporte, esse para-choque também, eu acho muito importante, né? Acho que sim. só com isso a gente já consegue fazer com que muitas coisas vão modificando de uma forma que seja boa, né, para essas pessoas. Uhum. Que faça Sim, porque sentido, né? você faça sentido e você consegue abrir um canal, né, onde ele sente que ele pode comunicar certas coisas que ele precisa trabalhar. Porque muitas vezes, na melhor das boas vontades que as pessoas têm, com as melhores intenções, muitas coisas são ditas que na verdade silenciam ao invés de acolher, né? Muitas vezes na Sim. tentativa de acolher você diz, ah, vai ficar tudo bem, não chora não, isso vai passar, as coisas são assim, mas daqui a pouco muda. E muitas Tem que vezes o que ser a pessoa. forte. Você tem que ser forte, é um clássico. Que Como se a muitas pessoa já vezes não fosse, acaba. né? Pois é. Como se chorar fosse a fraqueza, né? Quando na Sim. verdade é uma expressão completamente válida de um sofrimento intenso. E o Uhum. quanto a gente consegue oferecer a essas pessoas a possibilidade de expressar sinceramente, né? Porque muitas vezes não se tem esse espaço em outras situações. E às vezes não é nem só pela questão de os outros estarem dizendo que precisa ser forte, de querer dar suporte e tudo mais, mas às vezes é por não ter com quem contar também, né? A gente Sim. acaba vendo casos em que a pessoa que adoeceu era a pessoa que organizava a família, a pessoa que cuidava de tudo, que resolvia tudo. Quem que vai, né, dar o suporte a ela agora, que ela que precisa estar forte para ajudar os outros, porque ela sempre foi assim. Ela sempre fez essas coisas. Quem agora que vai ajudar, né? Então, muitas vezes a gente cria esse espaço de, de expressão sincera dos sentimentos. É isso que você falou, da questão da validação, né? De poder deixar que o outro fale sinceramente o que ele está sentindo, que ele não se preocupe se a gente vai ficar chateado, se a gente vai. Enfim, ele não vai se preocupar com a nossa opinião, ele não vai se preocupar com o que a gente está dizendo, o que a gente está pensando, mas sim dele poder expressar isso e a gente poder dizer o que ali é uma coisa que é assim mesmo, funciona dessa forma. Ele precisa trazer aquilo para fora e poder colocar aquilo em algum lugar, né? Porque essa Uhum. sensação que a angústia traz é uma sensação de desespero, de falta de De desorganização, desesperança, né? De né? desesperança. Isso, de desesperança, de falta de sentido. E o quanto, às vezes, poder ser capaz de colocar isso em palavras já faz com que a pessoa se sinta menos desesperançoso e mais organizado. E isso permite que ela crie recursos, crie uma outra, que ela consiga olhar de um outro ângulo, que ela consiga rever o que ela está vivendo a partir do que ela está dizendo, né? E não só do sofrimento. O sofrimento muitas vezes mobiliza tanto que vira uma coisa sem saída. O quanto o nosso trabalho pode se tornar uma forma disso ser um trabalho mesmo. A pessoa trabalhar aquilo emocionalmente falando Uhum. e aí conseguir vislumbrar outras coisas, talvez redescobrir o sentido, talvez reencontrar coisas que ela já não lembrava mais. Enfim, né, de poder caminhar a partir disso e não ficar totalmente paralisado no desespero e na angústia diante desse sofrimento. Com certeza. Que é esse pêndulo, né, do nosso trabalho no luto, né, Uhum, que é essa uhum, orientação voltada para perda, né, para falar, uhum, para chorar, para sentir uhum, raiva, para lamentar, para ver fotos de quando era saudável e chorar mais um pouco, uhum, e também voltado para a restauração, que é essa parte mais prática, né, de, ó, não, uhum,
bora, vamos organizar essa parte aqui da vida, vamos organizar o ambiente aqui que você vai ficar, vamos ver qual vai ser a melhor forma de você se adaptar, né? Então, assim, é um trabalho que ele precisa oscilar nessas duas partes. É Uhum, importante a parte emocional, essa descarga, a validação, mas também é uhum, importante um processo ativo, porque o sim, luto, a elaboração do luto é um processo ativo, né? A sim. pessoa precisa ir se movimentando ali na angústia dela também, né? E esse nosso trabalho, assim, dentro dessa angústia, porque a angústia, ela não tem um nome, né? É angústia, Uhum, ela não tem um objeto, é angústia. A gente não sabe o que está acontecendo, por que eu estou sentindo. Não sei se vocês já pensaram assim, puxa, eu estou angustiada hoje. Geralmente a gente não sabe o motivo, você só sente aquilo ali, você sabe que algo na sua vida está acontecendo, poxa, você está doente, alguém da sua família está doente, mas você não consegue ir direto, né? Tipo, esse é uhum, o motivo. E aí a gente ajuda a pessoa nessa transformação em palavra, né? Nessa passagem para dar um nome, para nomear, uhum, para chegar nessa parte de uma emoção, de um sentimento. Não, isso daqui você está ansiosa, você está triste, você está com raiva por conta desse processo. E aí, a partir desse momento que ela começa a identificar e dar os significados, né? Dar os sentidos para aquilo, é possível da gente começar a avançar, né? Eu sei que eu tô triste por conta disso, sei que eu tô com raiva por conta disso. Então, ok, identifiquei. Aí eu vou avançando. Então, isso acontece também dentro de um processo de adoecimento, né? E uhum, saber disso, tipo, saber, estudar isso, informar isso para os pacientes e eles entenderem, não significa que não vá ser um processo difícil e sofrido, né? Porque uhum. é, né? Processo É, de adoecimento, de perdas, nunca é fácil, né? uhum. E o quanto é importante também a gente poder reconhecer isso, né? E por mais que a gente saiba como certos mecanismos podem funcionar, como algumas coisas costumam se desenhar, né? Até mesmo pelas referências sociais que a gente acaba compartilhando. Então, a gente tem uma manifestação de luto que é validada ou não socialmente. Então, algumas coisas são mais esperadas do que outras. Por mais que a Sim, gente saiba de tudo isso e que a gente consiga explicar algumas coisas para as pessoas, isso não muda o fato de que você está próximo à morte, vai ter algum tipo de sofrimento. Não muda o fato de que certas doenças levam a sintomas muito desconfortáveis, a dor, náusea, sangramento, enfim, dispneia. São vários sintomas que vão ser desconfortáveis, mesmo que a pessoa entenda por quê, entenda como, enfim. E, e a gente poder também estar ciente disso e no vivenciar isso conseguir sustentar, né, esse lugar. exatamente, exatamente. Sem E querer muito. também apaziguar demais ou sem querer suavizar coisas que são realmente muito complicadas, né? Não tem como passar por certas experiências e achar que a pessoa vai conseguir passar sem nenhum tipo de desconforto. Sim, ou ressignificar tudo no sentido de, tá tudo bem, Uhum. tá tudo ótimo agora, Sim. né? Vou seguir minha vida. Às vezes Uhum. não. E nem é esse o objetivo, né? É Uhum. que ela viva essa parte emocional também, Sim. né? Dos processos. Até porque ressignificar não necessariamente pressupõe que as coisas vão ser boas, né? Que você vai fazer uma releitura e que tá tudo maravilhoso. A gente não vai ficar brincando do jogo Exatamente. da Poliana, né? De ficar vendo tudo Sim. melhor do que é de fato. Mas o quanto ajudar nesse processo ajuda as pessoas a recuperarem a capacidade de ver sentido nas coisas. E o sentido pode ser qualquer coisa, inclusive o sentido pode ser querer morrer, Uhum. Sim. né? Talvez ela se encontre num sofrimento tão grande que ela comece a entender a morte como uma possibilidade, né? E aí eu não estou falando numa coisa de suicídio ou de eutanásia, mas no sentido de aceitar que é um quadro muito difícil de manejar e que, dentro das possibilidades que ela tem, talvez seja mais confortável para ela isso. Algumas pessoas chegam nesse ponto, né? Isso não quer dizer que esteja mais certo ou mais errado. Mas é como Sim. a gente pode ajudar as pessoas a ressignificarem a experiência delas, né? A partir do ponto de vista delas, não do nosso, não do que a gente valoriza, né?
sim, do que a gente acha que é melhor, o que é certo, e poder aceitar que os pacientes vão ter escolhas e decisões que não passam pelas coisas que a gente acha que é correto. exatamente. É verdadeiramente uma escuta, assim, livre de julgamento, né? Não punitiva, né? De Uhum, estar ali pelo paciente, pela família, que uhum, são pessoas que a gente provavelmente vai continuar acompanhando depois, né? No sim, processo de luto pela morte concreta, né? Que a gente chama. E acompanhar esse processo do adoecimento, como você disse, né? Ajudar a ressignificar no sentido de que ele entenda o seu processo, né? Ou é uma doença ameaçadora de vida que está avançando e que inevitavelmente o desfecho vai ser a morte, uhum, mas que ele consiga fazer os seus resgates nesse período, né, uhum, histórico, recontar as histórias que ele quer, pedir uhum, perdão, perdoar, falar o que quer, né, fazer coisas que ainda dá tempo da gente proporcionar, né, para que ele viva esse processo de uma forma serena, né? E a gente vê que muitos conseguem, muitos pacientes conseguem e tendo esse entendimento, né? uhum. E que o fato de conseguir ou não também não é necessariamente relacionado a um sucesso ou um fracasso, tanto para o Isso, paciente quanto para a equipe, né? exatamente. Porque algumas situações e algumas pessoas têm na história delas coisas que não são possíveis de serem 100% modificadas, né? Tem histórias que são muito difíceis, que envolveram situações de abandono, de violência, enfim, de várias outras coisas que a gente pode tentar amenizar em alguns pontos, mas que a gente não vai conseguir apagar certos danos anteriores, né? E muito mesmo a forma como cada um vai lidar com essa finitude ou com a finitude do outro. Né? Então, Sim. vão ter momentos em que a gente vai encontrar limites de atuação, limites do que a gente consegue ajudar o outro a recuperar. Enfim, o próprio desejo de cada um. Né, de Oi? muitos momentos, né? É, Muitos porque a gente momentos. acaba também tendo uma ideia, né, do que a gente gostaria que fosse, que muitas Aham. vezes as pessoas não vão se encaixar. Né? Sim, sim. Então, é muito importante também a gente estar sempre atento ao o quanto é o nosso desejo de intervir ou o nosso desejo de estar fazendo alguma coisa, digamos assim. É o nosso desejo de atuação pela necessidade real daquela pessoa, né, daquele Uhum. paciente. Enquanto ele Sim, ainda pode escolher e ele precisa ser capaz de escolher, e enquanto a gente ajuda ele a escolher e não a dizer o que tem que ser feito ou como que tem que ser feito, obrigar as pessoas a recuperar vínculos que não foram positivos na vida sim. dela, enfim, existem várias coisas que se você só fizer porque é muito bonito no final da vida ele pedir perdão porque ele errou, a família se reconstruir, se você fizer isso sem ter sentido com aquela história, você está sendo mais violento do que Sim, um profissional cuidadoso, né? exatamente. Uhum. Tem que fazer sentido para o Uhum, paciente, para a história dele, para a família, né? E isso que você falou, eu acho muito importante, porque nisso a gente vai trabalhando também o nosso luto, né? Os nossos sim, lutos, né? Em relação a essa questão profissional entre o ideal e o que realmente acontece, né? Porque a uhum, gente está ali como um suporte, a gente é um profissional que tem, né, o conhecimento técnico, mas que também tem as nossas histórias, né? Tem as nossas crenças. E quando eu digo crença, eu digo não relacionado a alguma religião, mas de visão de uhum, mundo, de vida, né? uhum, E que a gente precisa muito bem manejar isso ali para a gente trabalhar essas nossas perdas também dentro, né? sim, E dentro do próprio processo de adoecimento do paciente, porque eu percebo assim, tem pacientes que a gente se vincula muito, que a gente acompanha por muito sim, tempo, né? E que a sim, gente tem uma ideia desse ideal, né? Por conta do nosso viés teórico e tudo mais, do que vai ser o ideal ali, que aconteça, uhum, que ele consiga ressignificar, e que muitas vezes não acontece. E aí não cabe a nós, igual você disse, né? Querer forçar isso e também a gente não pode ficar se martirizando por isso, né?
acumulando essas cargas, assim, que podem nos adoecer, inclusive, né? Sim, porque muito do nosso trabalho, além de ser feito em equipe, muitas vezes está ligado a alguma instituição e depender do próprio desejo de cada paciente, das suas famílias, depende de muitos outros fatores que às vezes a gente nem consegue enxergar, né? Então, são sequências de coisas que às vezes fazem a situação não ser desenrolada do jeito que a gente gostaria, né? Sim. Várias situações. Eu fico pensando sempre nos pacientes em isolamento agora pelo Covid, né? O quanto a gente gostaria que certos desfechos não fossem como foram, do paciente em cuidado paliativo que precisa ser isolado por causa da Covid, e aí você pensar, poxa, a gente sempre pregou que a família e o paciente deveriam estar juntos no momento final e agora eles estão separados, e a gente não consegue fazer todo mundo se paramentar para entrar, não pode liberar para as pessoas entrarem, como é que vai manejar isso, né? E aí o quanto a gente vai criando recursos também na equipe para tentar minimizar certos impactos de certas coisas, né? E aí a gente tem o avanço da telemedicina, o avanço do uso de tecnologias, né? Videochamada, videoconferência, enfim, a própria ligação de telefone tomou uma outra proporção, né? E o quanto essas coisas ajudam tanto nesse processo do paciente, né, de poder fazer uma despedida, algum tipo de despedida possível, né, porque a Covid retirou de muitas pessoas essa possibilidade de ter um velório, de ter mesmo um sepultamento com mais familiares, uma coisa mais unida, mas também da gente, enquanto equipe, poder oferecer o cuidado que a gente acredita, mesmo tendo as limitações, né? Sim, sim. E que eu acho que foram coisas que, apesar, né, que não é o ideal agora, que a gente acha que não é, Uhum. né, por Sim, conta muito longe. dessa importância da família junto, né, e, enfim. Mas são coisas que vieram também para agregar, né, que Uhum. vieram para a gente pensar um diferente também, né, acho que pensando nesse cenário, assim, eu espero, tenho esperança de que as coisas vão melhorar, de que um dia a gente vai conseguir retomar um pouco dessa rotina, cuidados paliativos ideal, né, vamos dizer Uhum. assim, Sim, mas que são outras questões que vieram para agregar também, né? Que é uma forma de ressignificar, a gente está ressignificando sim. isso. Então, é isso que a gente vai fazendo também com os nossos pacientes. A gente vai manejando, ressignificando, Uhum. reorganizando de acordo com a história dele, com o que vai ser Uhum. importante para ele. A gente vai lidando com as pequenas vitórias, as frustrações das coisas que a gente queria fazer e não conseguiu, né? As Exatamente. adaptações de desejo. Eu sempre fico pensando na capacidade que as pessoas têm de adaptar a vontade delas às situações, né? Sim. É você vê uma pessoa que queria fazer uma determinada coisa, mas aí ela já não consegue, aí ela pensa, tá, mas eu consigo fazer isso aqui. E aí faz aquela ali que não é exatamente igual, mas que ela fica satisfeita também, né? E é sempre essa Sim. capacidade de você estar se reconstruindo de certa forma, né? Daquilo ali não ser uma coisa que te deixa 100% paralisado, de você poder Uhum. seguir com o que é possível, né? Está sempre Exato. diante do que é possível, no fim das contas, né? Sim. Lembrei de um caso agora que Uhum, era justamente que ela se encaixa super nessa sua fala, assim, de reorganizar o agora, né? De ver o que é uhum, possível agora. De um paciente que sofreu uma amputação de perna, né? E para ele terrível, porque é uma pessoa extremamente uhum, independente, que era justamente essa figura que você também disse, né? Que resolvia os problemas da família, que estava à frente de tudo, né? Que era quem ia atrás de resolver o problema das filhas adultas. Então, assim, uma uhum, pessoa completamente cheia de autonomia, independência, proatividade, e aí se vê, né, passando por uma amputação de um membro tão importante, né, que é a perna, e na época foi terrível, porque, né, uhum, por questões óbvias, assim, ele teve que ficar mais acamado, né? E aí a gente começou a trabalhar algumas questões
que dava para a gente fazer. Então, ele resolveu algumas coisas por telefone, né? Tentar manter ele ainda ativo e uma certa autonomia dentro do possível. Então, às vezes ele fazia telefonema para poder passar um recado para alguém, ele já se sentia um pouco Uhum. mais útil. E aí ele começou a trabalhar nessa ideia da prótese. Então ele já não sofria mais pela perda da perna, assim. Ele já conseguia aceitar essa realidade e pensar numa nova forma que seria daquele momento em diante, que era a prótese, né? Então o trabalho dele ficou voltado toda para essa questão da adaptação para um dia conseguir ter a prótese. Ele falava, eu quero pelo menos conseguir dar uma volta aqui em casa um dia ainda com essa prótese, sabe? E é justamente isso, é a gente ir no tempo deles, né, guiando, ajudando, vendo as possibilidades para essa reorganização, né? Isso também é a elaboração de uma perda no processo de adoecimento, né? Então a gente acabou vendo que o luto antecipatório não é uma experiência exclusiva dos familiares, né? Exato. Acho que se a gente puder resumir essa live em uma frase é que o luto antecipatório está diante de qualquer pessoa que saiba que está prestes a ter algum tipo de perda. Pensando Sim. no caso das pessoas em situação de adoecimento grave, de adoecimento crônico, o quanto isso está sempre desenhado no horizonte, né? Você tem que lidar com a possibilidade de algum tipo de perda, né? Seja da própria vida, como sejam outros tipos de perda. É a perda material do emprego, é a perda material de algum membro do corpo, é a perda de uma coisa que gostava muito de fazer e não vai poder mais, às vezes a perda da alimentação, da capacidade de se alimentar, da capacidade de ter autonomia para tomar banho, da capacidade, enfim, são várias perdas, às vezes pequenas, às vezes grandes, que vão sendo desenhadas no horizonte e que a pessoa não consegue muito se afastar dessa possibilidade, né? Sim. Acho que principalmente conforme ela vai tendo esse entendimento, né, da condição dela, Uhum, de por isso que é tão importante essas conversas, explicar diagnóstico, desde que o uhum, paciente manifeste também a vontade de querer sim, saber de tudo, né? De querer saber diagnóstico, prognóstico, quais vão ser os próximos passos, porque ele vai trabalhando também essas possibilidades de perdas, né? uhum, Puxa, eu vou fazer uma químio, quais são os efeitos dessa químio, doutor, né? Você pode, uhum, né, ter queda de cabelo, você pode, enfim, perder peso, ficar inchado. Então, assim, ele já vai trabalhando essa perda futura, também de uma uhum, mudança corporal, né? uhum, De já vivenciar, puxa, eu vou perder parte do meu cabelo, eu vou ficar só com uma mama, né? Tudo isso é muito uhum, dolorido. Então, sim, as informações, tanto de diagnóstico, prognóstico, tratamento, elas são muito importantes também para ajudar nesse processo de reorganização, né? E aí a gente entra nessa questão da comunicação efetiva sim, dentro do contexto da saúde, que aí todo profissional precisa trabalhar essa habilidade, né? sim, Estudar, praticar, porque a informação ela pode ter um poder calmante muito grande. sim. E ao mesmo tempo desestabilizador, né? Quando você Sim, pensa em comunicação em saúde, a gente acaba focando muito na questão das más notícias, mas o que que é uma má notícia também varia muito de situação para situação. Eu me lembro, eu sempre uso esse caso de exemplo porque para mim foi um dos que ficou mais marcados, assim. O médico foi dar notícia à paciente que ela estava de alta e ela teve uma mega crise de ansiedade, porque ela tinha acabado de passar por uma cirurgia extensa, tinha sido feita uma colostomia, ela tinha vários pontos, ela tinha várias coisas que ela não sabia manejar e que ela não se sentia preparada para ter que dar conta disso em casa sozinha. E a mãe dela era idosa, então ela falou: "Cara, como é que eu vou manejar isso em casa? Quem que vai me ajudar? Eu não tenho, aqui no hospital tem a enfermeira que me ajuda com curativo, que me ajuda a fazer tal coisa, que me ajuda a isso. Em casa vai ser eu e minha mãe. Como é que a gente vai fazer isso? Eu moro numa casa com escada". E aí ela foi elencando todas as coisas que deixavam ela extremamente angustiada com a possibilidade da alta. E aí a gente teve que conversar com a equipe, retroceder nessa alta, a fim de que ela pudesse ser preparada para sim, isso, né?
para poder se sentir segura de ir para casa e aí conseguir fazer os cuidados em casa e ter o acompanhamento que ela precisava ter. E aí é engraçado porque a mesma pessoa, 2 meses depois eu reencontrei, quando ela voltou para fazer aquilo, e aí ela estava lá me explicando como é que ela fazia para limpar a colostomia, como é que ela fazia com tal e tal coisa. E aí, porque ela tinha comprado a peruca assim assado, porque o cabelo dela tinha começado a cair. E aí ela mostrava todos o book que ela fez com a peruca. Sim, você vê que esse tempo de elaboração para lidar com todas essas perdas e essas mudanças que vão acontecendo com o próprio corpo é um tempo muito importante que a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque a gente não sabe Sim. de primeira mão o que, que o paciente vai receber de forma negativa ou positiva, né? Uhum. Às vezes a gente acha que está portando uma notícia boa ou que a gente só está dando uma informação qualquer e não está. Uhum. É verdade, Jaque, né? Essa questão de poder ser estabilizador que você falou, né? Porque Uhum, geralmente uma notícia assim inicial, principalmente de diagnóstico ou não, né, de prognóstico e tal, uhum, uma notícia difícil, ela amplia, aumenta a ansiedade, porque uhum, vem trocentas coisas na cabeça, né? Como que vai ser, o que que eu vou fazer, de onde que eu vou tirar dinheiro para fazer tal tratamento, e quem que uhum. vai me ajudar, né? Então, a comunicação ela é muito importante, né? E não é só a informação, é ter essa Sim. pausa, esse silêncio, é ajudar a pessoa Uhum, a ter esse tempo para se reorganizar. E eu não digo só emocionalmente, né? Em questões uhum. práticas mesmo. Quem vai ficar com Sim. ela? Será que seria Uhum, importante mudar para um lugar mais perto do hospital? Aqui a gente faz muito isso dentro do atendimento domiciliar, uhum, de fazer esse treinamento ainda no hospital com os acompanhantes, né? uhum. Então, ensinar os procedimentos, ver quem que vai ser o cuidador principal para ser treinado, de explicar como que funciona o serviço, de ver qual que é a área, né, que esse paciente, Uhum. esse familiar vai morar, qual que é a rede de apoio. Então, é necessário todo um tempo e um preparo para a gente poder Com certeza. amenizar também, né, esses efeitos das perdas, né? Sim, e é muito importante, né, a gente poder ajudar nesse tipo de suporte também. Num Uhum. cenário que é tão, muitas vezes, confuso e tudo é muito diferente, as pessoas não estão acostumadas, né? Sim, exatamente. Dentro de cuidados paliativos também, agora a gente falando desse serviço domiciliar, né? Uhum, Eu acompanho com uma certa frequência, assim, casos de terminalidade e uhum, processo final de vida mesmo. Então, algumas uhum, semanas de vida, dias, né? E tem às vezes familiares, casos que chegam, que eles recém descobriram o diagnóstico, faz muito uhum, pouco tempo que descobriram e já está muito avançado. E aí eles têm que lidar com essa realidade, né, da perda, da morte iminente. E é extremamente difícil, porque, puxa, você acabou de saber que a pessoa tem uma doença muito grave. Como assim, né? Ela não vai ter tanto tempo. E aí a gente faz as visitas, a equipe diária, né? Médico, uhum, enfermeiro, eles vão diariamente nesses casos. E a psicologia vai toda semana, todo fim de semana. E o uhum, quanto é importante esse acompanhamento, porque a gente dá esse espaço, né, para a família ali despejar mesmo umas uhum, angústias. E dentro dessas angústias, muitas dúvidas. Então, puxa, será que se tivesse feito acompanhamento no ano tal, teria piorado? Que daí vem culpa também, né? Junto com sim, todo o processo de luto. Que é um luto antecipatório, né? O uhum, familiar ainda tá lá, tá vivo, tá sendo cuidado no processo final de vida, mas tá vivo. E aí a família começa, né? O cuidador familiar, a despejar essas angústias. Será que se eu tivesse feito tal coisa? E aí você vai acolhendo e dando uhum, espaço para ela externalizar isso, que chega um momento que ela vai entendendo, né? Esse caminho, assim. E geralmente é um processo que é muito bonito de acompanhar. Porque a gente uhum, vê que a família, né, que esse cuidador, eles vão desenhando o seu próprio caminho ali de reorganização, que vai ajudar depois do seu processo de luto, né? Depois dessa morte.
Então, é um trabalho muito importante. Esse trabalho com o luto antecipatório, Uhum, ele é extremamente importante para reduzir esses fatores de risco para o luto complicado depois, né? sim. E é por isso que a gente acabou escolhendo esse tema, né? Porque é um tema não só muito interessante, como um tema muito importante da gente estar atento, e principalmente do ponto de vista da psicologia, a gente poder se debruçar sobre ele, estudar mais, conhecer mais, para poder acolher as pessoas, porque a gente está vivendo, pensando agora no cenário atual, a gente está vivendo num mundo onde vai ter muita gente enlutada para a gente cuidar. Né? Vai ser Sim, difícil você ter um paciente na clínica, independente de você trabalhar com luto ou não, que não vai te trazer alguma questão relacionada à perda. sim. Uhum, Né? As pessoas estão exatamente. perdendo coisas, incluindo algumas pessoas que perdem a própria vida ou que perdem familiares. As pessoas estão perdendo coisas em várias instâncias diferentes. Né? Então é importante a gente estar diante disso e já ter algum tipo de contato com o luto, com a questão dessa perda tão eminente, muitas vezes da experiência do luto antecipatório, o quanto a gente pode ajudar essas pessoas, né? Sim, Enquanto exatamente. profissionais de saúde mental. Né? A gente está nos últimos minutinhos já da live, estou conferindo aqui. Quero Já agradecer novamente. Já passou muito rápido, né? passa rápido. Quero agradecer mais uma vez você, Isadora, por ter vindo para cá, por ter aceitado participar, por ter se disponibilizado a participar dessa live. Muito obrigada por todo o conhecimento que você dividiu com a gente. Foi muito legal. Você quer falar mais alguma coisa? Aproveita para divulgar o seu Instagram, porque eu não consigo decorar os nomes dos perfis, e aí eu acho que eu falei errado da outra vez, e aí eu acho melhor você falar. Bom, eu quero agradecer novamente, né? Gostei bastante da nossa conversa. É um assunto que, se deixar, eu fico falando por horas e horas, porque eu gosto muito de discutir essa temática, né? Então, meu Instagram é Isadora, J underline psicóloga, e tem o projeto Finitude em Pauta, que a gente discute a finitude em diferentes interfaces, então cuidados paliativos, luto, tanatologia, educação para a morte. A gente tem alguns cursos lá. Também estamos com o projeto de trazer mais lives, de trazer alguns eventos gratuitos, né? Esse ano teve o primeiro meeting do Finitude, que a gente teve a honra de contar com a Covax, com a Maria Helena, Uhum, com a Karen, né, Scavacini, para discutir a finitude em diferentes contextos. Então, assim, é um assunto que dá para a gente falar muito e muito, né? sim, E essa questão do luto, né, só para fazer esse fechamento em relação ao luto agora, é importante a gente estar mais por dentro do assunto, porque inclusive são lutos que estão vindo aí com fortes fatores de risco para complicação, né? sim. Por conta da ausência de despedida, de rituais, das mortes traumáticas, né? Questão da perda ambígua também. Então, Sim. é isso. E a psicologia eu sempre defendi, sempre desde que eu me inseri assim nessa temática de perdas e lutos, a partir do momento que eu entendi que a psicologia ela trabalha com perdas. Uhum, Dificilmente alguém vai chegar num consultório e mesmo assim ainda vai ter um discurso de falta, né? De que algo uhum, falta. E então não tem como a gente fugir disso. A gente vai estar falando em relação a algo que falta, a alguma perda sempre. Seja de um relacionamento, seja de algo na infância, né? Divórcio, uma mudança de local, amigos que não fazem mais parte da vida, a morte em si, o sumiço de um animal, né? Uma mudança no corpo, uma criança que se uhum, torna adolescente e sofre com isso. Então a gente sempre vai estar lidando com perdas, né? E é sim. isso, Jaque. Agradecer mais uma vez, né? Espero que a gente tenha muitas e muitas trocas aí. E Ah, eu fico à também gostei disposição muito. de vocês e de você. Uhum, com certeza. Quero agradecer a todo mundo que ficou até o final também, quem conseguiu assistir do começo, quem não conseguiu ou que vai deixar para assistir depois, a live vai ficar salva agora no IGTV, tá bom? Então, quem quiser rever ou quiser assistir tudo de novo, vai ficar lá, tá? A nossa próxima live vai ser quinta-feira. Eu vou estar com a assistente social Renata Rocha, também do INCA,
e a gente vai conversar sobre diretivas antecipadas de vontade e sobre testamento vital. Então é Interessantíssimo. outro super tema para essa semana. Essa semana está com ótimos temas, né? Eu tenho Sim. dado sorte porque eu estou com vários convidados que têm temas muito bons, né? E a gente consegue discutir coisas muito legais. Então, quero Uhum. agradecer novamente a Isadora por ter aceitado. Minha primeira convidada totalmente externa a esse perfil. Gostei muito de Que ter você honra, por aqui. Espero que seja a primeira de muitas. com certeza. Se depender de Muito mim, obrigada. O comentário que escreveram aqui embaixo. Ah, a Renata obrigada. Rocha é a convidada de quinta-feira, já fiquem sabendo aí, ó. Ok. Então, acho que por enquanto é isso. A gente se vê quinta-feira. E beijo para todo mundo. Mais uma vez, Beijo. obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Qualquer coisa, eu estou à disposição, viu? E aí, quem quiser conhecer o trabalho da Isadora, ela já falou o Instagram dela. Eu vou deixar também inscrito no IGTV para quem quiser clicar e conhecer o trabalho dela, que é um trabalho muito interessante, principalmente com relação a esse tema da finitude dos lutos. Então, um beijinho para todo mundo, boa noite, bom descanso. Até Tchau, quinta-feira. gente. Boa semana para vocês. Boa semana para todo mundo. Tchau. Tchau.